Este programa contém cenas fortes que podem não ser adequadas a todos os telespectadores. Herbert William Mullin foi eleito pelos colegas de escola como o futuro vencedor. Aos 25 anos, ele tirou a vida de 13 pessoas, entre homens, mulheres e crianças, com faca. Ele a abriu, tirou os intestinos e deixou para fora. Pistola. Pessoas corriam para salvar suas vidas. Bastão. Ben! E rifle. Ele atirou, matou e saiu dirigindo. Ele afirmou que estava numa missão extraordinária de salvar vidas através dos assassinatos. Ele ia fazer algo heróico e significativo. O abominável assassino em série seria produto da natureza ou da criação? Perguntamos aos investigadores que tiveram que desvendar o mistério. A finalidade do meu trabalho com Herbert Mullin era tentar descobrir o que o motivava. E ao próprio assassino. They are to blame for causing me to commit crimes. Será que Herbert William Mullin nasceu para matar? Dementes. I was a good Catholic. I said my prayers every day. I went to church every Sunday. I made sure that I went to confession at least once a month. Between October 13th, 1972 and February 13th, 1973, I did in fact murder 13 people. Em janeiro de 1973, o policial Terry Medina se deparou com uma cena de crime que jamais esqueceria. Sabe, quando você trabalha na homicídios tanto tempo quanto eu, há coisas que entram na sua mente que você desejaria que jamais estivessem lá. Aquele chalé é uma das cenas que ainda me atormentam. Medina foi chamado a um chalé na floresta, perto de uma antiga atração turística nas montanhas de Santa Cruz, conhecido como Mystery Spot. É nesse lugar que eles anunciam o fenômeno do desconhecido, onde o planeta e a gravidade não existem como em outros lugares. O fato é que na noite em que os corpos foram descobertos, certamente eles não tinham seguido o curso da natureza tal como conhecemos. Foi na época de Natal. Estava chuvoso, garoando, era um dia úmido. Lembro que a estrada era de terra e o pequeno chalé estava bem à direita. O chalé era o lar de Cat Francis, de 30 anos, e sua família. Foram 3 corpos encontrados no chalé. Eram da senhora Francis e seus 2 filhos. E eles eram muito pequenos. A primeira coisa que vi foi que a árvore de Natal tinha caído e as decorações estavam quebradas. Era supostamente uma boa época do ano. Era óbvio que tinha havido uma luta bem violenta na casa. Ela lutou muito. Os filhos de Cat estavam jogando na cama. O assassino atirou neles e os apunhalou com uma faca de caça. Um deles ele puxou pelo pé para mais perto e o esfaqueou.
Tudo parece tão tranquilo quando se ouve os pássaros. Quem imaginaria que algo tão trágico iria acontecer num lugar tão tranquilo e bonito? O assassinato inexplicável no Mr. Spot foi apenas um dos muitos que aterrorizariam a tranquila comunidade costeira de Santa Cruz durante 4 meses de loucura. Sabe, foi um período estranho, para dizer o mínimo. O promotor disse que éramos a capital mundial de homicídios. Um assassino estava atacando indiscriminadamente A comunidade e as pessoas que viviam no condado estavam no limite. moças, Ele a surpreendeu, a matou de uma maneira horrível. crianças, As pessoas estavam com medo, não havia pistas de quem estava envolvido. o padre, Ah, meu Deus. Isso provocou a ira em muitas pessoas. idosos. We haven't had anything like this in Santa Cruz County before, and I hope to God we never have anything like this again. Ninguém estava a salvo. Tudo estava acontecendo com uma frequência inacreditável. Foram tantas. Quando iria parar? Havia muita pressão contra a polícia e os investigadores. Tantos corpos aparecendo. Eles tinham sido mortos de maneiras muito diferentes, sob diferentes circunstâncias, e da perspectiva da lei, nós não podíamos fazer uma conexão entre as pessoas. Em 13 de fevereiro de 1973, um único tiro de rifle foi dado fora de Santa Cruz e o mistério começaria a ser desvendado. Fred Pérez, de 73 anos, estava cuidando do jardim quando um jovem chegou ao bairro tranquilo. Ele dirigia em uma manhã de domingo e havia um senhor idoso trabalhando em seu jardim. Ele atirou, matou e saiu dirigindo. Um vizinho viu o carro se afastando e a polícia logo o deteve. O ocupante era Herbert William Mullin, 25 anos, residente em Santa Cruz. Um jovem educado e aparentemente sossegado. Ele era acanhado, retraído, calado. Se olhasse para ele, se falasse com ele, pensaria que ele era um cidadão cumpridor da lei. Ele era interessado na comunidade. Era uma pessoa de princípios. Era isso que estava na cara dele. Mas os investigadores logo perceberam que havia algo mais naquele jovem calmo e educado. In Santa Cruz, California, 25-year-old Herbert Mullen was charged with the fatal shootings of 6 persons in the past 3 weeks. Herbert Mullin era suspeito de 13 assassinatos. Mullen, who had been voted the most likely to succeed in his high school class and held a college scholarship, reportedly was involved with the Santa Cruz drug culture. Com Mullin em custódia, os detetives, inclusive o investigador da defesa, Harold Cartwright, começaram a procurar uma resposta para a pergunta que todos faziam. Por quê? A finalidade do meu trabalho com Herb Mullin era tentar descobrir o que o motivava. A investigação de Cartwright iria começar na pequena cidade natal de Mullin, Felton, incrustada nas lindas montanhas de Santa Cruz. Essa é a escola secundária San Lorenzo Valley. Herbert Mullin formou-se aqui em 1965. Ele foi eleito o futuro vencedor pelos colegas. Era um excelente aluno em tudo o que pudemos observar. Ele era benquisto e um bom jogador de futebol, mesmo sendo bastante pequeno. Aqui era um jovem maravilhoso e alguns anos mais tarde tornou-se um assassino em série. Quer dizer, isso não acontece com um indivíduo comum. O que aconteceu? My name is Herbert William Mullen, and I was born on April 18th, 1947 at 6:06 a.m. My earliest memory was I was crawling on my hands and knees, and I was looking into a puddle. I saw myself and the redwood trees reflected, and the sunlight, the sun,
and I touched the sun with my finger, and it created little circular waves extending outward in all directions. I felt peaceful and calm, inquisitive, curious, content, grateful, and hopeful. Mas o que teria transformado esta criança otimista num assassino? Lembro a primeira, ou uma das primeiras vezes em que consegui uma resposta dele a uma das minhas perguntas. Nós estávamos ali e ele não estava colaborando, até que finalmente ele olhou para mim, me olhou fixamente por sobre a mesa e disse: "Quando Deus fala com você, escute!" Os investigadores estavam prestes a descobrir uma das histórias mais bizarras na história criminal. Em fevereiro de 1973, Herbert William Mullin, morador de Santa Cruz, foi preso sob a acusação de ter atirado num senhor que trabalhava em seu jardim. Mullin foi interrogado por investigadores e médicos e, com o caminhar da investigação, começou a revelar os detalhes de mais 12 assassinatos que tinham apavorado a comunidade. Todos com um motivo extraordinário. Eu fiquei com o meu cabelo em pé. Quero dizer, a história me deu calafrios na espinha. A ideia de Mullin era que ele tinha que salvar o mundo após ouvir vozes. As vozes lhe diziam que ele era bom e que era uma das pessoas escolhidas e que era o plano de Deus que as pessoas deveriam ser sacrificadas. Ele estaria evitando terremotos cataclísmicos, matando pessoas. O terremoto iria fazer a Califórnia afundar. E ele teria que fazer rituais e sacrifícios para evitar que o terremoto levasse a Califórnia para o fundo do mar. Mullin alegou que as vítimas teriam se oferecido a ele telepaticamente. Embora o detetive Medina não tenha percebido na época, em outubro de 1972 ele tinha estado na cena do primeiro dos assassinatos de Herbert Mullin. Na época que eu pensei, vou para outra cena de assassinato. O corpo era de um andarilho, Lawrence White, conhecido como Branquinho. Estávamos a cerca de 1,5 km da cidade de Santa Cruz. Nós fomos chamados para uma área fora da estrada. E lá estava um velho morto e que tinha sido espancado. Mullin achava que as pessoas que estavam dispostas ao sacrifício iriam avisá-lo telepaticamente. Eles queriam morrer e era exatamente isso que ele fazia acontecer. Ele viu um homem numa rodovia. Ele dirigiu até lá, ele ouviu o homem dizer: "Eu sou Jonah, atire em mim." E lá se foi o primeiro. Ele estacionou um Chevrolet Nômade 58, abriu o capô e ligou o sinal de pisca, ou seja, tem algo errado com o carro. Quem poderia chegar? O pobre Branquinho. Ele pediu para o velho ficar olhando o motor. Mullin voltou com um taco de beisebol e enquanto Lawrence White estava de costas, bam! Ele o matou. Claro, você começa a olhar quem são os companheiros dele e, nesses casos, geralmente procuramos quais seriam as conexões. Bom, todos os amigos do White queriam nos ajudar. Ele não tinha um inimigo sequer. Ninguém poderia dizer houve uma discussão, houve um conflito, ele devia dinheiro. Era só um velho que apanhou até a morte na beira da estrada. A investigação sobre a morte de Lawrence White não deu em nada. Mas no dia 24 de outubro, Herbert Mullin iria atacar de novo, oferecendo uma carona à estudante universitária Mary Guilfoyle, de 24 anos. Ele ia levá-la para um local específico. Ele percebeu que ela não estava em seu caminho de sempre. Ele a surpreendeu e a matou de uma maneira horrível ali mesmo no carro. Ele não só a esfaqueou, mas ele a abriu, tirou os intestinos e deixou para fora. O garoto que havia sido popular na época do colégio agora estava matando sem remorso.
Nesse caso, havia sangue dela no tapete do carro dele. E ele me disse depois que nunca tinha conseguido limpar o sangue do tapete do carro. Mas não havia qualquer emoção quando ele falava sobre matar pessoas. E agora, Herbert Mullin estava prestes a cometer um crime que chocaria a comunidade profundamente. No dia de finados, novembro de 1972, Herbert Mullin entrou na igreja de St. Mary, em Los Gatos. O querido padre Tomei estava no confessionário. Era um sacerdote tremendamente respeitado, um combatente da resistência francesa na Segunda Guerra Mundial. E Mullin tinha sido criado como católico. Ele tinha ido à igreja confessar. I was thoroughly indoctrinated into the ideas and concepts and belief systems of Roman Catholicism. Many of those doctrines and concepts require a great deal of faith that isn't based on logic or reasoning. I think that was detrimental to my mental health. Ele foi ao confessionário, confessou algumas coisas, possivelmente seus crimes anteriores. Então ele abriu a porta do confessionário e esfaqueou o padre no coração. Futuramente, Mullin afirmaria que o padre Tomei se ofereceu em sacrifício. A coisa foi tão horrorosa que o padre, mesmo depois de ter sido esfaqueado para sangrar até a morte, ainda teve que proferir palavras de perdão sobre o que ele tinha feito. Foi quase como a cena da crucificação. O que poderia ter levado Mullin a cometer um crime tão chocante? O policial Terry Medina também começou a se aprofundar na infância de Mullin. Durante a investigação, tivemos de interrogar os pais dele e, sabe, a mãe dele era uma pessoa muito agradável, uma típica mãe da época. O pai do Herb era um cara normal, ele trabalhava nos Correios. Era ex-fuzileiro naval, mas muito rigoroso, quer dizer, havia um claro princípio de certo e errado. I entered St. Stephen's Grammar School. I was a good student, I think, from my point of view. I always did my homework at night. I was always on first team. I was a pretty good athlete. I thought that it was leading me towards a beneficial lifetime, you know, so that I could be a good member of my family and the community. As investigações detalhadas não provaram nada de significativo ou de anormal sobre a infância de Mullin até o fim de sua adolescência. Depois da escola, ele começa visivelmente a se deteriorar mentalmente. Mullin começou a mudar. I'd been dating a girl during 1964, 65, and 66, and 67. In 1967, we became engaged to be married. I think that is basically when mental health issues started to take effect. Falei com a namorada dele da época do colégio, uma bela jovem. Eles ficaram noivos para casar e aí ele começou a agir cada vez mais estranhamente e ela algumas vezes teve medo dele. Ele não deixava que ela tomasse nenhuma decisão. E me lembro que ele batia nas pernas dela quando se irritava ou ficava zangado com ela. My fiancé and my friends were going along with the idea of my parents that I should be kept naive, gullible and immature. O jovem Herb Mullin estava começando a manifestar sinais de paranoia grave. Nós não sabemos os motivos que desencadeiam o transtorno paranoide. Existem muitas teorias de que uma das razões pelas quais alguém se torna paranoico é que tem impulsos homossexuais reprimidos e que fica apavorado com esses impulsos homossexuais. E o que acontece é que a pessoa começa a pensar, eles vão tentar me pegar, estão falando de mim, vão me machucar, estão conspirando contra mim, vão me obrigar a fazer coisas que eu não quero fazer.
E esse não é um problema de identidade sexual. Acho que as pessoas poderiam confundir e pensar, eles são gays e não gostariam de ser. Mas é muito mais. É um sentimento de terror. Então, o que teria provocado essa mudança de comportamento numa pessoa que se dedicava a ser um católico devoto? Quando falei com a irmã do Herbie, ela comentou que a primeira vez que ficou realmente preocupada com o irmão foi numa ocasião em que ele foi jantar com a família dela e começou a imitar tudo o que o marido dela fazia. Se o marido dela pegasse um garfo ou uma faca, ele pegava um garfo ou uma faca. Se o marido se levantasse e fosse para a pia, ele se levantava e ia até a pia. E isso continuou por algum tempo. Ela descreveu como se ele estivesse em transe, que Mullen realmente não estava no controle do que estava fazendo. Ele estava sendo controlado por seu cunhado. Essa repetição automática é conhecida como ecopraxia e pode ser um sintoma de esquizofrenia. Costuma-se dizer que essa era uma doença de pessoas jovens. O esquizofrênico frequentemente não manifesta sintomas até o final da adolescência ou perto dos 20 anos, apesar de existirem exceções. Mullen também alegou que seu amigo de escola, Jim Janera, o levou a usar psicotrópicos. Two illegal drugs that I became familiar with was marijuana and LSD. Mullen abandonou o catolicismo em favor de religiões orientais em nome da objeção de consciência. Sua família começou a acreditar que as drogas eram a causa das mudanças extremas no comportamento dele. Muitas pessoas naquela época, incluindo seus pais, achavam que ele não estava bem porque estava usando maconha e LSD. Eu não acredito nisso. Nunca encontramos nada que indicasse que em algum momento de sua vida a droga o tenha levado para fora da realidade. Isso não parecia ser o caso. Isso pode ter tido alguma conexão com a ingestão de drogas psicodélicas, mas somente isso não faria que alguém ficasse psicótico permanentemente, a menos que a pessoa já tivesse alguma tendência ou que tivesse começado a mostrar alguns sinais. Mullen, no entanto, discorda. I was talked into using LSD by other people that I knew at that particular time, people that I had gone to high school with. Was the fourth victim. I asked that guy if he had any marijuana. I know that both marijuana and LSD were very, very detrimental to my mental health. Em janeiro de 1973, Mullen tinha matado um andarilho, uma estudante e um padre. A próxima morte seria muito mais pessoal. Ele achava que Janera era o responsável por ter arruinado a vida dele no momento em que lhe ofereceu maconha. Então, em algum momento, ele tornou-se obcecado com a ideia de que Janera era responsável por todos os seus problemas. A cena do crime de Janera também foi horrível. Mullen, nessa altura, já tinha uma arma. Ele atirou no Sr. Janera e depois pegou uma faca e esfaqueou a esposa dele. Bom, essa é a parte confusa do seu delírio, a parte que ele culpa a pessoa que o apresentou às drogas. E tudo isso não se encaixa com a ideia de que as vítimas são voluntárias. Mas, por outro lado, é mais como, já que eu tenho que matar gente, eu também devo pegar aquele cara e puni-lo. Mas não combina com a visão dele. A morte do casal Janera contribuiria com uma explicação para o assassinato de Mr. Spot. Naquela mesma manhã, Cat Francis tinha dado a Mullen o endereço de Jim Janera. Ela pagaria caro por essa gentileza. Ele voltou para a casa de Francis e claramente demonstrava que estava cobrindo seus rastros. E ali ele matou a mãe e os 2 filhos. E a missão assassina de Mullen estava longe de acabar. Em 1973, Herbert Mullen foi preso por múltiplos assassinatos, que ele alegou ter cometido para salvar a Califórnia de um terremoto cataclísmico.
Vários dias após a detenção de Mullin, o detetive Terry Medina foi chamado para uma outra cena terrível na floresta de sequoias. Essa área está no Parque Estadual Henry Cowell, mas não é na parte do parque onde as pessoas vão, onde tem as mesas de piquenique e os lugares para acampar. É a parte isolada do parque, pouco usada, uma área montanhosa. Eu não venho aqui desde que estivemos no local do crime. There's no question about it. It's very unusual. We haven't had anything like this in Santa Cruz County before, and I hope to God we never have anything like this again. I think people are definitely a little uptight. They don't know exactly what we have running loose around here, and they're very concerned. Em um abrigo improvisado, 4 adolescentes campistas foram encontrados assassinados friamente, com uma bala na cabeça. Mas Herbert Mullin estava sob custódia. Então o assassino dos meninos era um mistério. Quando chegamos, a cena do crime começava a escurecer. Os corpos não poderiam ser removidos. Alguém teria de ficar lá durante a noite toda. Eu fui uma das pessoas que passou a noite lá. E foi a cena de crime mais sinistra que eu já vi. Foi, sabe, os policiais não admitem que sentem medo, mas vou te dizer, não saber quem é o suspeito, não saber se o suspeito vai voltar. Todo mundo tinha ido embora da montanha, menos nós dois e os falecidos. Eu diria que estávamos com medo. As autópsias revelariam mais tarde que os corpos dos rapazes estavam ali há uma semana e que os projéteis pertenciam a Herbert William Mullin. Ele os tinha matado antes de sua prisão. Ter escolhido aquele acampamento selou o destino dos meninos. One of my favorite pastimes, I enjoy the outdoors, walking in the redwoods and exploring the mountainous regions. Ele tinha violado algumas regras e sido expulso da propriedade. Quando viu os meninos violando as regras, Mullin achou que eles também não deveriam estar lá. Ele queria que as pessoas fossem punidas pelas infrações, e isso não é surpreendente em alguém com esquizofrenia paranoide. Mullin alegou que os adolescentes disseram telepaticamente que queriam ser sacrificados. Ele entrou na barraca e abriu fogo. Eles ficaram presos. Nem imagino o que passou pela cabeça deles. Mullin encontrou um rifle no acampamento e foi essa arma que ele usou em 13 de fevereiro de 1973, quando atirou em Fred Pérez, no jardim. Sua 13ª e última vítima. Apesar do episódio com Fred Pérez ter levado à captura de Mullin, ainda não havia explicações para o fato de um bom garoto ter se transformado num cruel assassino em série. Em suas investigações sobre a vida de Mullin, Harold Cartwright descobriu que em 1971, o futuro vencedor estava morando em hotéis baratos em Tenderloin, São Francisco. É preciso entender que na década de 70, Tenderloin, em São Francisco, estava em franca decadência. Sabe, a área era bem precária, dominada por viciados em drogas e por bêbados. Era um lugar realmente ruim. Aqui, o pacifista e seguidor de religiões orientais tinha desenvolvido uma surpreendente obsessão. Eu me lembro que o nome do treinador era Vicky. Ele costumava descrever o Mullin como estranho, mas gostava do garoto porque ele tinha muita força de vontade.
Ele era sparring de boxeadores com melhor preparo físico. E com certeza ele apanhava bastante, mas sempre se mantinha firme. Vicky o descrevia como um cara de muita coragem. I don't think that I had a conscious intention to engage in that much boxing every day or 4 or 5 days a week for, 6 months? Herbie ficava muito focado quando alguém precisava falar com ele ou estava lá para treiná-lo. Mas era só virar as costas para ele por alguns minutos e você estaria em pé no corner enquanto ele falava sozinho, como se estivesse conversando com outra pessoa. I wanted to program myself to become a successful citizen. And somewhere in my subconscious I focused on my father and how he had told me he had been boxing and so forth during his formative years. And so possibly I engaged in that violent activity because of my desire to be more like him in terms of the success story of a normal natural person in America. Não é raro procurar por alguma coisa que vai te fazer sentir melhor, independentemente do que seja. É bastante doloroso ficar infeliz a esse ponto. A dor psicológica é uma coisa que muitos esquizofrênicos mencionarão em algum momento, que não suportam a dor que sentem. Em Tenderloin, Cartwright localizou um dos hotéis decrépitos onde Mullin morou. Eu localizei a proprietária. Ela havia guardado algumas caixas que ele deixou quando se mudou. Elas estavam cheias de manuscritos e desenhos insanos, além de centenas de páginas que realmente não faziam qualquer sentido. Um dos sintomas de certos tipos de esquizofrenia ou outros tipos de distúrbios de aprendizagem é a hipergrafia, ou o impulso que leva uma pessoa a escrever compulsivamente. Às vezes escreve nas paredes, nos seus próprios corpos, costumam manter diários, escrevem enormes cartas ao presidente. Não é que eles precisem escrever alguma coisa em particular para ser lida. É só um registro compulsivo de detalhes, detalhes, detalhes. Ele escreveu grande quantidade de literatura e era essencialmente indecifrável enquanto esteve lá. Esses escritos aparentemente sem sentido continham códigos secretos que revelavam uma visão aterrorizante das intenções futuras de Herbert Mullin. Havia bastante material sobre os 12 apóstolos mais um. Claramente insinuava que ele era o 13º discípulo de Deus. Mullin estava começando a desenvolver suas teorias de como ele salvaria a Califórnia do desastre natural. Ele se deparou com uma data de morte que é muito significativa, a de Einstein. E Albert Einstein morreu em sua data de nascimento, 18 de abril, que também coincide com o terremoto de São Francisco de 1906. Ninguém pode dizer qual porcentagem de esquizofrênicos tem essa habilidade, mas é muito comum. O pensamento mágico sobre certos números ocorre e é um de seus delírios. Então, na mente de uma pessoa com transtornos delirantes, o que ela vê é que Einstein morreu para proteger as pessoas que nasceram em 18 de abril. E essas pessoas agora teriam uma missão de proteger todas as demais. Então ele ia fazer algo heróico. Ele acabou entrando de cabeça nessas datas e começou a observar os números e taxas de mortalidade em todos os lugares. E observando os desastres naturais, ele pensou, olha aqui, as taxas de mortalidade estavam baixando e tivemos um furacão ou um terremoto. Seria a Terra tentando se equilibrar? E ele imaginou que, matando pessoas, ele aumentaria a taxa de mortalidade e evitaria o terremoto. Herbert Mullin escolheria o dia 13 de outubro de 1972 para dar início aos 4 meses de um massacre devastador que iria tirar as vidas de 13 pessoas inocentes. Sua última vítima foi assassinada no dia 13. Mas Mullin teria sido realmente impulsionado por delírios? E sua insanidade não poderia poupá-lo da punição por seus crimes?
Em julho de 1973, começou o julgamento de Herbert Mullin. Um julgamento que iria chocar, desconcertar e causar repulsa no júri. E também testar o conceito de insanidade. Quando esses crimes horríveis ocorrem, nós ficamos condicionados a pensar que essas pessoas são loucas. E isso prepara o cenário para uma batalha, para saber se eles são legalmente insanos. O estado de espírito foi tudo o que realmente marcou este caso. Bem, essa é a sala onde ocorreu o julgamento presidido pelo juiz Cranish. Deste lado é onde se sentou a equipe de defesa. Desde o momento que Mullin encontrou com seu advogado nomeado pelo tribunal, seu comportamento tornou-se bizarro. Herbert Mullin disse que não me queria porque eu não pareço suficientemente com Richard Nixon. E aquele não era exatamente o auge da popularidade de Nixon. Era evidente que Mullin era um sujeito estranho. Com o avançar do julgamento, qualquer dúvida que Mullin tivesse sido o autor de todos os crimes desapareceu. O Sr. Mullin normalmente sentava nesta cadeira. Ele costumava interromper o processo de vez em quando. Ficava muito animado em dar detalhes para seus advogados. Quando alguém estava descrevendo a localização de um corpo ou quantas facadas foram dadas e assim por diante. Quando alguém age dessa maneira, está obviamente incriminando a si mesmo. Embora tenha ficado claro para todos que Mullin era mentalmente doente, será que era suficiente para evitar a completa responsabilidade pelos crimes? Até mesmo um diagnóstico de doença mental grave não é o equivalente à insanidade legal. A insanidade legal se refere à responsabilidade moral. Na maioria das jurisdições, ela é baseada na regra inglesa de Manhattan. Parte da regra do Manhattan diz que quando o acusado não sabe que o que está fazendo é errado, não é um homicídio doloso. Bom, ele não sabia que o que estava fazendo era errado pelo que eu vi. Ele achou que estava fazendo a coisa certa. Contra todas as expectativas, Mullin deixou claro que queria falar. O Sr. Mullin testemunhou que é muito raro. Ele veio até aqui e permaneceu em pé. Ficou assim e praticamente nos deu uma palestra. Mullin afirmou que sua família, amigos e vizinhos haviam conspirado para levá-lo a matar. Uma afirmação que ele mantém. I've tried over the years, even during the trial, I've tried to explain that I felt that my family and the people in charge of my upbringing were sort of playing a killjoy sadistic game on my life, on my mind. I think my family and my neighbors, and they knew that I was committing the crimes. Todos os envolvidos na investigação dos crimes de Mullin consideram as afirmações como delírios de um louco. Eu já vi muitos casos onde é tão fácil culpar os pais por coisas que dão errado. Se um dos pais soubesse exatamente o que Herb estava fazendo, eles o teriam entregado. Eu tenho certeza absoluta disso. Uma vez esquizofrênico, sempre esquizofrênico. Os pais dele eram pessoas maravilhosas. E o fato dele pensar daquela maneira é parte de sua doença mental. A pessoa que é paranoica tem o sentimento de que sempre há uma conspiração contra ela. Você pode provar para ela que o que ela está pensando não está certo e, em seguida, você passa a ser parte da pseudo-comunidade paranoide. Mas a loucura de Mullin o ajudaria a escapar da punição por seus crimes? A defesa no julgamento, eu tenho que admitir, fez um ótimo trabalho. Eu comecei a pensar, opa, vamos ganhar este caso? Disseram que se você é Herbert William Mullin, 2 mais 2 é igual a 5. E que tudo que deriva daí é errado.
Ele tinha uma premissa de onde ele partiu, e essa premissa era insana. E como resultado, tudo o que ele fez depois, ele pressupôs que fez o que deveria ter feito, o que ele realmente tinha sido chamado para fazer, que era ser um bom cidadão, cumpridor de seus deveres, e seus deveres incluíam matar pessoas. Após 3 dias de deliberação, o júri voltou com o veredito. Herbert William Mullin foi julgado mentalmente saudável na época de seus crimes e condenado por 2 acusações de homicídio doloso qualificado e 8 de homicídio doloso simples. Alguns descreveriam Herbert Mullin como apenas mais um louco. Mas há algo mais sobre esse assassino do que podemos enxergar. Há muitos esquizofrênicos paranoides que não matam pessoas. Ora, por que isso aconteceu com ele? Então, o que fez Herbert Mullin diferente? Ele nasceu para matar? Obviamente as sementes estavam lá. Alguns dos crimes que ele cometeu eram como se ele estivesse se vingando. Ele matava pessoas que achava que tinham causado seus problemas. A maconha, as pessoas que poluíam a natureza por acampar na floresta. Então, nos perguntamos, tudo isso foi feito por causa de uma psicose real? Ou ele usou a psicose para justificar seus crimes? A psicopatia não foi uma falsa alegação. Mas é falso argumentar que foi por causa de uma esquizofrenia paranoide pré-existente que ele pegou o rifle, a faca e o bastão para matar todas aquelas pessoas. O seu sistema de crenças demonstra que ele sabia que a sociedade considerava aquelas ações erradas e que ele estava violando a lei. Se você entrar em qualquer hospital psiquiátrico e perguntar por que a pessoa está lá, vai ouvir: bem, eu ouvi vozes dizendo que era para me matar. Bem, por que não se matou? Daí eu contei e me colocaram no hospital. É muito raro que alguém obedeça às alucinações de comando. Uma pessoa que acaba nascendo com esquizofrenia latente e que se torna uma doença crônica, nasceu para ser doente, mas não para matar. Herbert Mullin, no entanto, continua a afirmar que seus crimes foram um resultado da criação e não da natureza. I feel that it's the state of California, the court system, the psychiatrists, they should give credence to this contention of mine that I'm not 100% the guilty one in the commission of the crime spree. They should give a little leniency and maybe exonerate and vindicate me a little bit. That's one of my hopes, you know. I'm looking for a sponsor who will assist me in approaching the court system so that I might be able to achieve a parole or a pardon or release from prison. Eu acho que a doença mental, o tormento mental dessas pessoas, eu creio que deve despertar nossa simpatia. Mas a história das vítimas não me disse o suficiente. Para o investigador que passou meses investigando a vida e a mente de Herbert Mullin, a resposta para a pergunta de se ele deve ser solto ou não é muito simples. Pense em todas as vidas que ele destruiu. Quer dizer, pense em todos, não só nos que ele matou. Eu acho que ele era completamente louco. Sabe, Herb Mullin foi e sempre será um esquizofrênico paranoide. E eu espero que Deus permita que ele nunca saia da prisão. Em 2011, o pedido de condicional de Herbert Mullin foi negado. Ele poderá apelar novamente em 2021. Versão brasileira, Tempo Filmes, São Paulo.